Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Eu vou trazer para vocês uma denúncia que me foi encaminhada em novembro de 2021. Infelizmente, tantas mensagens, este e-mail acabou perdido na minha caixa de mensagens. Mas vamos lá. Vou trazer para vocês, é um diácono que, segundo ele, estava ocorrendo desvio de dízimos e de ofertas em uma determinada região. Vou mostrar para vocês qual é a região, vou apenas ocultar os nomes, porque é interessante que as pessoas da região fiquem de olhos abertos e também é uma oportunidade para que Gedeutigueiros, o presbitério da Igreja Cristã Maranata, tome conhecimento dessas denúncias nessa região e possa apurar os fatos da forma que deve ser, ok? Então eu vou trazer para vocês até todas as informações. O diácono que denunciou, ele acabou sendo disciplinado. Então ele está afastado das funções e parece que, pelo menos até o ano de 2021, novembro de 2021, as coisas continuavam da mesma forma. Então é interessante que as pessoas possam procurar mais informações sobre o que está acontecendo nesta região e nessa coordenação da Igreja Cristã Maranata, ok? Vamos lá? Vou passar para vocês o e-mail. Como vocês podem ver, trata-se de um e-mail, olha só, o título é o seguinte: Pastor da ICM desvia dízimo para assuntos pessoais. A data do e-mail é 21 de novembro de 2021, 13 horas e 56 minutos. Vamos lá, ele diz o seguinte: Paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Solon, estou enviando esse e-mail de forma anônima, pois não desejo me expor. Fui da ICM por 20 anos, pela misericórdia, o Senhor me deu vários sonhos com a cúpula da ICM e até mesmo antes do escândalo de 2012 eu tive sonhos que só depois entendi. Hoje sou liberto e sirvo a Deus em outra denominação. Graças a Deus não fiquei com sequelas, pois sempre busquei a verdade na palavra. O que eu passo a relatar é pelos meus irmãos que ainda estão na seita e que cuidei e continuo orando por eles. Sinto-me muito angustiado por estarem cegos, mas sei que o Espírito Santo está agindo e certamente os olhos serão abertos. No caso em questão, esse pastor é da cidade de Pedro Canário, Espírito Santo, e atualmente está como coordenador. Atualmente é em novembro de 2021. Tá certo? Então, até novembro de 2021, esse coordenador que foi denunciado continuava atuando como coordenador da Igreja Cristã Maranata nessa região de Pedro Canário. E ele continua dizendo o seguinte: ele, esse pastor que foi denunciado, é muito temido na região. São Mateus, Pedro Canário, Conceição da Barra. Pois foi ele e não o Senhor que levantou muitos pastores. Ele só deixa ser levantado aqueles que irão comer na sua mão. Vi muitos homens de Deus serem esquecidos e mesmo diante de dons verdadeiros. Então vamos lá. Ele continua dizendo o seguinte: Pastor fulano de tal é o seu nome. Então ele diz o nome do pastor, desse coordenador. O caso aconteceu em 2019, mas fizeram questão de abafar, pois muitos dos pastores, como disse, são submissos a ele. Ele usou um diácono, homem simples, para desviar dinheiro dos dízimos e ofertas em seu favor pessoal. O áudio do diácono pode esclarecer mais detalhes. Então ele enviou 2 áudios. O primeiro, áudio 1, relata as falcatruas e como a ICM orientou o diácono a pedir desculpas ao pastor, fulano de tal, o coordenador, desmentindo o que ele fez. Então, esse diácono que denunciou foi orientado, então, a pedir desculpas, dizer que não aconteceu nada daquilo que ele havia denunciado. Áudio 2. O diácono diz que entendeu, através de um sonho, que o caso devia ser levado ao presbitério, pensando ele que iriam tomar providências quanto ao pastor fulano de tal. Mal sabe ele que o presbitério acoberta um monte de coisas muito piores do que isso. Bom, irmãos, então aí está a denúncia. Como eu disse, eu vou cobrir aqui, eu vou ocultar os nomes das pessoas, vou deixar apenas a informação sobre a região para que
para que, primeiramente, Gedeu Tigueiros e o presbitério possa apurar estes fatos, não é verdade? Saber o que está acontecendo, e para que as pessoas da região também possam ficar de olhos abertos, até porque ninguém quer entregar dízimos, ofertas e doações a uma igreja onde ela não tem a certeza de que os dinheiros esses valores estão sendo bem aplicados nos interesses do evangelho, né, nos interesses religiosos. Ou seja, ninguém quer entregar valores para uma igreja sabendo que esse dinheiro vai ser usado para outros fins. Tá certo? E, inclusive, é direito das pessoas dessa região também conhecer a denúncia até para, de repente, pedir uma prestação de contas. Ora, há uma denúncia sobre desvio de dinheiro aqui nesta região, nós estamos entregando as nossas contribuições aqui, nada mais razoável de que haja prestação de contas, uma coisa muito simples. Ora, eu vou continuar então entregando meu dinheiro aqui, é isso que eu acredito que eles estão utilizando esse dinheiro para a promoção do evangelho, ótimo, mas eu gostaria então de ter essa certeza, eu gostaria de receber mensalmente uma prestação de contas para que eu possa ter a convicção, a certeza de que o dinheiro que eu estou entregando para a igreja está sendo aplicado nos fins da promoção do evangelho e não está indo para o bolso dos pastores, coordenadores ou administradores desse dinheiro. Então, eu vou deixar a região para que os irmãos possam pedir ao presbitério, aos seus coordenadores, que apresentem prestação de contas normalmente, para que tudo possa correr bem na administração dos dízimos e das ofertas ali nesta região da Igreja Cristã Maranata, ok? Então fiquem aí com os áudios que me foram enviados para que você possa tomar ciência do que aconteceu. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Bom dia, pastor. Eu queria falar com o senhor o seguinte, hoje é segunda-feira, né? É 9/11. Eu tive a reunião lá na Igreja Central e a princípio o desejo é que eu faço um áudio mandando para todos os pastores, pelos grupos, se retratando do assunto que eu postei, dizendo que tudo foi um engano, tudo foi uma mentira, que não aconteceu nada daquilo, porque eu deixei ele numa situação difícil, segundo ele. Então eu deixei de falar, e eu peguei e virei para ele, como o senhor me falou. Eu pedi ele desculpa, pedi ele perdão, não quis levar o caso mais à frente para poder evitar de confusão, porque a confusão, quanto mais ela mexe, mais ela fede, né? Então, eu fiquei posteriormente, depois, eu vou fazer uma análise e ver o que eu vou fazer. Ele fez uma ata e mandou para mim assinar. Só que eu não assinei essa ata. Até o momento, não assinei. Por quê? Tem coisas que eu concordo, tem coisas que não posso concordar. Então, o mais justo seria, o mais certo seria, né? Eu sei que o pastor ele vai sempre negar para o senhor que ele fez isso. Mas ninguém acusa o outro sem ter prova e sem ter feito o que o outro mandou. Então, eu gostaria que, se possível, o senhor conversasse com ele, pedisse ele para fazer a devolução dos dinheiros que foi desviado da igreja. Primeiro, desviou R$500 que o pastor deu após uma janta lá na igreja do centro do aniversário. Deu para ele.
ele ficou com esse dinheiro para lá. Segundo, eu devolvi para ele, junto com o diácono, dentro da igreja do centro, R$ 500 que sobrou do lanche das crianças. E ele ficou de ver depois o que queria fazer com esse dinheiro. Sumiu. Ninguém sabe o que fez. Terceiro, eu paguei uma conta de R$ 87 lá de uma loja de Pedro Canário, aonde foi comprado um material de construção para a reforma da casa da mãe dele lá em Boa Esperança. E quarto, eu fui em Conceição da Barra pagar uma dívida dele que ele mandou lá na loja do diácono. Essa dívida, quando eu cheguei aqui em São Mateus, eu mostrei o pastor, ele viu e até achou ruim comigo, que não era para mim ter pago, que dinheiro meu era para mim gastar com a minha família. Mas eu não falei com ele que esse dinheiro estava vindo de uma oferta que a esposa do diácono ligou para o pastor, falou com ele que tinha essa oferta e ele mandou me entregar. E nesse mandar me entregar, ele pediu para mim ir lá em Conceição da Barra pagar esta loja, porque o diácono estava pegando no pé dele, estava cobrando, né? Ele não queria receber de R$ 50 por mês, 50, R$ 100, ele queria receber tudo. Então, ele se sentiu pressionado, ele pediu para mim ir lá pagar. Tudo bem, eu fui lá e paguei, trouxe a nota e mostrei essa nota. Então, essas aí são as coisas que eu fiz. Eu não estou falando dos outros, não, que eu fiz. E a última coisa que eu quero falar com o senhor é que eu errei no dia que eu falei que ele havia ido para Teresópolis com o neto dele. Não foi Teresópolis que ele foi. Ele foi para Petrópolis, Rio de Janeiro, né? Então, estou me retratando aqui que eu errei em falar Teresópolis. Estou agora acertando, né? Porque agora que eu vim me recordar que eu fui com ele lá em Petrópolis buscar a mudança dele e trazer para Pedro Canário. Então eu quero, né, se for possível, o senhor tem uma conversa com ele e mostra a ele esses fatos aí, para ele fazer esse depósito na conta da igreja, porque são dinheiro da igreja que ele desviou, né? Que ele desviou. Mandou pagar pegou os R$ 500 do pastor que ele deu após o jantar lá no centro, no aniversário. Pegou os R$ 500 que sobrou do lanche das crianças, que nós perguntamos a ele o que nós íamos fazer com aquele dinheiro. Ele falou que deixava com ele, que depois ele dava jeito. Essa nota de R$ 78 que eu paguei de material de construção dele, que ele pegou para mexer na parte elétrica lá da casa da mãe dele. Então eu queria que o senhor retratasse com ele esse assunto, né? Para ele fazer essa devolução para a igreja. Na hora que ele fizer isso, essa devolução na igreja, eu vou passar um áudio para todo mundo, me retratando dos assuntos, né? Pedindo os pastores, os diáconos, os obreiros, desculpa
do que aconteceu para poder limpar o nome dele, né? Limpar o nome dele. Porque eu, como servo do Senhor, eu estou diante de um Deus vivo, um Deus de poder, um Deus que cobra, um Deus que não pode ser enganado por ninguém. E eu estou aqui falando a verdade, simplesmente a verdade do que eu fiz. Então, assim que ele fizer esse depósito na igreja, devolvendo esse dinheiro na igreja, eu irei fazer um áudio mandando para os pastores, para as igrejas, me retratando, né? Como houve o que houve, um engano sobre a vida dele. Que é isso que ele quer que eu faça. Ele quer que eu faça um áudio avisando o pessoal que houve um erro meu e eu não posso admitir esse erro agora. Então eu só quero que o Senhor faça isso, né? Ou o Senhor tira a coordenação dele aqui de São Mateus, coloca outro coordenador, né? Deixa ele lá em Pedro Canário com a igreja só, para ele ficar lá. E eu acho que seria a melhor solução, né? Uma boa conversa do Senhor com ele hoje seria tirar a coordenação dele de São Mateus, deixar lá em Pedro Canário. Tá bom? O senhor me desculpa esse áudio que eu estou passando pro senhor, mas não tem jeito, eu estou passando porque eu não posso compartilhar com esse tipo de coisa, né? Compartilhar com essas falhas. Eu sei que ele vai desmentir, que ele vai falar que é mentira, que ele não fez isso, que ele não fez aquilo, mas ele precisa de lembrar que tudo isso foi feito a mando dele, né? Então, me desculpa estar incomodando o senhor mais uma vez com este assunto. Esse assunto ele está entre eu e o senhor. Não está sendo passado áudio para ninguém. Para ninguém eu estou passando, somente para mim e para o senhor. Até ser resolvido a situação, né? Porque ele acha que eu desmoralizei ele diante dos pastores e das igrejas, falando que ele desviou o dinheiro da igreja. E nesse caso, eu não estou mentindo, pastor. Eu estou falando a verdade. Eu posso falar a verdade lá no presbitério, posso falar a verdade no Ministério Público, posso falar em uma delegacia, posso falar em frente a um juiz, mas que eu vou confirmar a verdade, eu vou. Então, eu só aguardo só essa posição. Quanto à questão de pedir desculpa, pedir perdão, tudo isso eu fiz, do jeito que o senhor me falou, né? Do jeito que o senhor me pediu, eu fiz. Perante ele, fez uma ata e ele está esperando que eu assino essa ata para ele mandar para o senhor. E eu falei com ele que no momento não estou preparado para assinar essa ata, né? Até porque dia 18, quarta-feira que vem, eu tenho uma cirurgia no olho aí no Hospital Evangélico ao meio-dia. É uma cirurgia de alto risco, onde eu posso entrar no centro cirúrgico vendo os 10% que eu vejo e posso sair sem enxergar nada, completamente cego. Então, a situação é essa. Antes, eu não passei o áudio para o senhor, porque eu fiquei aguardando até hoje para mim tomar essa posição. Tá bom? Mas entre eu e estão conversado,
né? Eu falei com ele que eu ia assinar essa ata assim que ele fizesse e assim que eu tiver condição eu assino. No mais, o senhor desculpa, né? Espero que o senhor toma aí essa posição diante dele, porque as coisas do Senhor não podem ser desse jeito, né? Nós temos que tratar as coisas do Senhor certa, né? Certa, tá bom? Muito obrigado, senhor. A paz do Senhor Jesus, eu queria passar para vocês uma experiência que eu tive nesta noite com o Senhor, um sonho, que é 1 ano e meio atrás, eu fiz uma denúncia de um pastor que estava desviando dinheiro do dízimo para pagar negócios dele particular. Mas eu, como tenho 26 anos que sirvo ao Senhor e havia 20 anos de diaconato, ele me afastou da igreja, me colocou no banco da igreja. E eu fiquei nesse 1 ano e meio orando ao Senhor, buscando o Senhor o que eu deveria fazer da minha vida. Tive muita proposta de pastores de Vitória, do norte do estado, do sul, para me procurar o pastor Gildeti e conversar com ele, contar toda a situação para ele. Porque eu já havia contado para o pastor Marcelo e o pastor disse que ia resolver o problema e hoje, com 2 anos, não resolveu nada. E eu continuo ainda afastado da igreja e o pastor que fez o desvio em toda a secretaria da igreja para pagar negócios particulares dele, hoje ele foi transferido de cidade como coordenador. Então eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que eu hei de fazer? O que eu tenho que fazer, Senhor, para me ver o que pode acontecer? E eu tive um sonho, que eu era levado até a um tribunal de justiça. E nesse tribunal de justiça tinha um ser do lado direito e um ser do lado esquerdo. E o pastor Gildeti sentado no meio. Do outro lado tinha eu sentado no banco de um réu e esse pastor sentado no outro banco do réu. Então começava o julgamento quando o pastor Gildeti me chamava pelo meu nome e mandava que eu contasse toda a história que tinha havido acontecido. Eu contei toda a história. O outro pastor tentou se defender, só que ele não teve provas para se defender. Por quê? As provas que eu tenho na mão é o pastor, né, de Conceição da Barra, que eu já havia passado para ele, é um diácono de Montanha, que já havia passado para ele, que ele que estava devendo, cobrando a dívida, e eu tive lá e paguei. É uma moça que fez a doação para a igreja. E esse pastor mandou pegar esse dinheiro e pagar a dívida dele. Então, eu via que demorava, né? Quando saía esses dois seres e o pastor Judeti para um lugar deserto. E nesse lugar, eles demoravam umas 3 horas. E eles voltavam. Eles voltavam e para me dar a sentença, para ler a sentença. E eles viravam para mim e falavam assim, olha, fulano, você está inocentado. Perante Deus, você está inocentado, porque a sua verdade prevalece. E o pastor, ele vai ser afastado da igreja. Afastado por um tempo, até ver o que vamos fazer com ele. Quando ele disse assim, eu acordava
E ficava pensando, Senhor, será que chegou ao final isto? Será que é isto mesmo que eu perguntava ao Senhor? O Senhor disse para mim na palavra, o justo, ele viverá pela fé. Então a minha experiência hoje é essa. Eu fiquei 2 anos esperando, orando, jejuando, buscando o Senhor pela fé. E pela fé Deus me deu a resposta. No final eu via que vinha um ser para mim e falava assim, agora você vai transmitir essas palavras para chegar até ao pastor Judeti. Então estou passando isso aqui para, se alguém receber aí, por gentileza, se puder, transmitir essa experiência para o pastor Judeti para mim, porque é o único que foi autorizado no sonho para me passar esta experiência. A paz do Senhor Jesus.